Boa noite, Oh, Mariana. O Jorge caiu, mas já ele volta. bom, Agora foi, né? boa noite. Bom, então vamos para nossa última aula, né? Bom, eu tenho a esperança, né, de ter contribuído aí de maneira significativa. Gente, Eita, Gustavo tá. Gustavo, o que acontece com a sua internet? Você mora em São Paulo, né, Gustavo? pois é, você viu, São Paulo não é tudo isso, não é mais esse lugar. Mas eu tô aqui, eu tô ouvindo, tô vendo. Sou eu que não consigo falar com vocês direito. Eu moro em Itaquai, é uma internet de vila, assim, de pequenas empresas, sabe? Hum, Mas é muito boa a minha internet, viu? vai ver que é por isso que funciona. A minha é claro, aí, entendeu? Cara, minha internet é muito boa. Eu tinha uma. A rádio. E aí era muito bom, porque depois todo mundo mudou pra fibra e ficou só eu com o rádio. Então o sinal via tudo pra mim, assim. Não partilhava com ninguém, então eu conseguia baixar qualquer coisa. Aí me obrigaram recentemente a mudar pra fibra também, porque eu era o último a usar a rádio e tal. Aí mudei pra fibra, mas foi bom também. Aqui só cai a internet quando tem algum acidente de carro, algum carro destrói o poste, essas coisas assim. Bom, mas é isso, Gustavo. Nem vou esperar você falar, porque sua internet é uma bosta. Então é Não, isso. vai, já que a casa já é sua, Bom, tá então, melhor. Tá vou... melhor. Mas boa noite, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. então valeu. Eu vou. Então, acho que, voltando a falar de esperança, né? A minha esperança é ter contribuído aí de maneira significativa, né, para o entendimento de alguns pontos centrais na obra do Bloch, né? Como eu havia dito, o Bloch é muito grande, né, dar um curso em 5 encontros, 10 horas, né, não resolve a questão. Então o que eu posso fazer é dar uma longa interpretação, uma longa introdução, né, e apresentar alguns conceitos centrais, tá. Um desses conceitos centrais também, uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que Bloch é um marxista, né, e o Bloch vai falar muito do marxismo no final, eh, do primeiro volume do Princípio Esperança. Então, nesses 5 encontros, o que a gente poderia fazer foi o que a gente fez, né, que foi um sobrevoo. Mas eu espero nesse sobrevoo ter deixado e ter dado abertura para que vocês sigam tateando aí o pensamento do Bloch. Então, hoje eu vou fechar com mais um sobrevoo vertiginoso, né, eu vou repensar algumas questões que a gente discutiu e tentar abrir para aquilo que Bloch entende como princípio esperança, para que isso pelo menos saia, né, de maneira robusta na nossa cabeça, né, fique marcado, né, e pensar esse princípio esperança totalmente articulado com a ideia de utopia, né. Então, gostaria de relembrar coisas que eu já disse até, que o princípio esperança ele não é um otimismo, né, ou a esperança não se trata de uma mera espera, mas é em Bloch assumir que a barbárie está posta, né. Então não se trata só de uma. Então o princípio esperança tem uma posição negativa, né, com relação a uma realidade posta, né. E essa posição negativa exige que a gente precise aprender a sonhar, né, saber desejar uma história que não se finde, né, num
numa espécie de final feliz, né, mas pensar a história como a possibilidade de abertura e construção do devir a partir do agora. E aí é nesse sentido que ele vai pensar a consciência antecipadora, né. E essa consciência antecipadora é aquela que entende as limitações do presente e pensa em ultrapassar sua condição presente, eh, em conformando-se aquilo que está posto e aquilo que julga alheio aos seus anseios, né. Então trata-se mesmo de uma praxis, né, da união entre teoria e prática, em busca da construção do futuro. Vejam que é disso também que trata a ideia de utopia para Bloch, né. A utopia não se trata de uma impossibilidade. A impossibilidade da utopia se refere somente à lógica de possibilidade dada, né. E a utopia também não se trata de um não lugar, mas de uma ideia antecipadora de construção do próprio futuro. Então isso é importante. Então eu estou retomando isso, porque isso marca, de certa forma, a estrutura que organiza o pensamento do Bloch, né. A utopia é aquela que indica a possibilidade de sair da inércia, né, do momento presente para passar à produção da história. Então sair da inércia da história para produzir a história. Então vejo que nesse sentido a esperança, de novo, né, não se trata de uma espera, né, mas de uma organização do presente que se faz através de um sonhar acordado. Por isso a necessidade de aprender também a sonhar. E aprender a sonhar também é aprender a errar. Então vejo que a estética tem um papel fundamental, né, a arte tem um papel fundamental para Bloch, porque pela obra de arte a gente vê encarnado o sentido da utopia e a astúcia própria à esperança. Então veja que, de novo, a consciência antecipadora, ela não é ela não vive na expectativa, ela a expectativa, a finalidade dela não é a expectativa é o meio pelo qual ela luta pela sua finalidade. Então, não se trata de aguardar. A consciência antecipadora é uma força de organização do aqui e do agora. Então ela se lança na vida para abrir futuro. E aí, bem, não se trata de aguardar, é a busca de organizar e construir, né, eh, aquilo que organiza o sentido para a ação, e principalmente de tentar se livrar das forças de dominação, das forças de coerção que obliteram a dignidade do eu. Então veja, nós falamos de afetos planificados, de afetos expectantes, a gente falou também sobre a diferença entre os 2, e a diferença entre os 2 é que os planificados estão ao alcance das mãos, né, então inveja, ódio. Já os expectantes são aqueles que nos lançam para frente, né, quer dizer, há um conteúdo de temporalidade no afeto expectante que é sempre o futuro, né, e aí no afeto expectante, a gente tem o negativo e o positivo, né, os negativos são o medo e a angústia, né, ao passo que o positivo é a esperança, né, a confiança. Então o que o Bloch chama atenção é que também há conteúdos negativos na intenção expectante.
que pode ser inclusive aprisionada pelo medo e pela angústia. Inclusive, medo e angústia pode se tornar uma paixão e dar um gozo àquele que faz do medo e da angústia o lugar de depósito do afeto, né. Então, o que o Bloch chama atenção é que, olha, o medo e a angústia, como um afeto expectante, pode ser absolutamente conformador, né. A gente pode se conformar com ele, inclusive viver bem, inclusive gostar, né, do medo e da angústia e tal. Se a gente radicalizar um pouco, a gente pode também pensar que o medo é um grande inviabilizador de qualquer posição política, né, de qualquer abertura para a política, né. Bom, seja como for, os afetos expectantes indicam seu objeto no espaço e no tempo. O afeto expectante tem algo de uma relação espaço-temporal que indica a sua organização de sentido, né. E seja como for, mesmo na sua versão positiva ou negativa, há a busca de há um lançar-se para frente, né, uma busca do futuro. E aí o Bloch vai fazer uma crítica, né, tanto ao Husserl quanto ao Heidegger, né. A sua crítica ao Heidegger, por exemplo, se localiza na ideia de que o Heidegger, ele absolutizou com a angústia o estado terminal de uma sociedade burguesa em declínio. Então, a angústia em Heidegger para Bloch tem muito a ver com o momento em que ele pensa a angústia. Claro, evidentemente isso é mais refinado, né, a crítica de Bloch é mais refinada do que eu estou expondo aqui de maneira arbitrária, mas vale a pena ver como Bloch constrói o seu raciocínio justamente ao enfrentar a questão da angústia como um afeto expectante em Heidegger. Porque para ele, Heidegger torna a angústia o afeto central. Mas por que se torna um afeto central ali? Justamente porque responde ao estado de coisas de uma sociedade em colapso. Então, o que a gente tem nos afetos expectantes negativos, apesar da sua olhada para o futuro, é sempre um futuro assombrado, né? Um futuro desastroso, um futuro terrível, né? Claro que Bloch entende isso como e nos mostra como isso pode ser muito confortável, né, como ser pessimista dá um gozo, porque se nada der certo, pelo menos você vai estar certo, né. E claro que o Bloch também define os afetos negativos, justamente para também demonstrar como grande parte da filosofia do século XX, diante das catástrofes, que foram as experiências históricas, principalmente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a filosofia do século XX se aferra ao afeto expectante negativo, né. Agora, em total oposição a isso, vai aparecer os afetos positivos, né, e aí o Bloch se centra em 2. Segundo ele, os únicos, né, afeto positivo expectante, que é a esperança e a confiança, né. Quer dizer, para Bloch, a esperança no seu curso ascendente, ela tem um aspecto de uma alvorada, né, quer dizer, de um nascimento, de um renascimento, né. Eh, quer dizer, a esperança espera a vinda da aurora, né, é aquilo que vai chegar com o curso do tempo.
Por isso a esperança não é simplesmente um conceito oposto à angústia para Bloch. O seu caráter de afeto se liga à memória. Ela trata de uma relação, de um processo concreto, né. Na verdade, ela trata de uma relação entre um processo concreto e o seu plano conceitual. Quer dizer, até que ela trata de formas de cognição que pensam e refletem sobre a sua concretude e pensa e através da ação visa redefinir essa concretude, né. Então a esperança é ela que afoga a angústia. Ela afoga a angústia, essas são as palavras de Bloch, para se libertar dessa angústia e organizar um devir pensado, um devir criticado, um devir balizado, que possibilite a construção de um novo horizonte. E aí, onde há perigo, cresce também o que salva. E o Bloch está utilizando esse verso do Hölderlin para indicar um momento dialético positivo que organiza a morte da angústia com a chegada da esperança. Né? Então, nesse sentido, a esperança é uma arma para aqueles que sofrem, para aqueles que sentem a falta. Isso é fundamental, né? Quer dizer, retrucando Cioran, né? Cioran dizia: a profundidade é o monopólio dos que sofreram. O Bloch vai dizer: olha, a esperança é digna daqueles que sofrem. Então, o que é a verdade da esperança? Né? Qual é o fundo real da esperança, a sua força? Para Bloch, duas coisas. Né? Duas coisas: a fé e o momento de perigo. Né? O perigo na esperança, ela não tem o medo como companhia, se trata de outra coisa. Né? Quer dizer, eh, quando você tem esperança diante do perigo, o que você tem é a vontade do enfrentamento. Né? E o outro polo da esperança, que é a fé, que não significa uma quietude, mas vontade de ação que agora é impregnada pela certeza da conquista. É exatamente por isso que para Bloch a esperança é um afeto prático, um afeto militante. A confiança, é claro, que ainda é uma expectativa, mas diferente de uma expectativa anulada, a confiança constrói e organiza horizontes de possibilidade concretos, né, de transformação radical. É por isso que Bloch pensa o conceito da função tópica. E aí, de novo, ele vai voltar à questão do sonho, né? Como a gente viu, o sonho noturno se move dentro daquilo que foi esquecido, que foi reprimido. Enquanto o sonho diurno se move naquilo que nunca foi experimentado. Aí o Bloch vai pensar tais questões, evidentemente, à luz do inconsciente freudiano, né, para chegar à conclusão de que o inconsciente aí é exclusivamente aquilo que não é mais consciente. Né? Quer dizer, aquilo que precisou se ocultar para não relembrar o trauma que um desejo evocou. Né? Então, o sonho noturno se refere, no mais das vezes, para Bloch, ao não mais consciente. O que se dá ao contrário quando a gente pensa no sonho diurno. É porque o sonho diurno ele busca a novidade, né? Pelo menos uma novidade que causa expectativa no sonhador. É diferente do sonho noturno,
no sonho diurno, o que existe para nós é algo ainda não consciente. É interessante essa perspectiva de Bloch, porque os sonhos diurnos são formados por desejos inconscientes, certo? No entanto, é um desejo ainda não concluído, né, que ainda não foi feito, que ainda não foi alcançado. Então o Bloch está propondo para nós um outro inconsciente, né, que é um inconsciente que se apega ao futuro. Né, tudo bem, é o mesmo inconsciente que o Freud, só que ele está falando: olha, existe uma dimensão do inconsciente, né, existe aquilo que nos leva aos sonhos diurnos, que não tem a ver com aqueles recalques, né, que se trata de uma outra coisa, se trata de um desejo que eu ainda não sei o que é, mas eu sei que é bom e eu quero que ele se realize. Então, para Bloch, pensar essa psicologia do ainda não consciente é o que possibilita pensar a função utópica. Porque para Bloch, o ainda não consciente é tão pré-consciente como o inconsciente da repressão do esquecimento. Só que diferente deles, que vão ser subordinados ao mundo onírico, às formas latentes, aquilo que precisa ser recalcado, esse ainda não consciente no sonho diurno está subordinado à consciência no momento da sua apreciação. Quer dizer, esse sonho diurno é subordinado à minha consciência, que não sei muito bem do que se trata, aquilo que eu desejo, mas eu sei que vale a pena desejá-lo. Quer dizer, o ainda não consciente é o pré-consciente do vindouro, né? É o local psíquico do nascimento do novo. Então veja que se trata de um alvorecer, né, daquilo que irá acontecer, que a gente não sabe nem como será, nem se será bom, mas ao mesmo tempo a gente acredita que tem que ser, né. Então, evidentemente, essa confiança faz com que a gente produza. Então entra algo interessante para o Bloch, que é a ideia de produtividade do sonho diurno, né. Eh, Esse sonho diurno, ele objetivamente transforma o mundo, né. Pode ser algo que surge esse sonho pode ser algo que surja objetivamente no mundo, né, com todas as situações produtivas que não existiam antes. Esse é o espírito do sonho para frente, né. Veja que o que a gente fareja aqui não se trata é o ar da manhã, né, como diz o Bloch, né. Não são mais as ruínas, né, não é o crepúsculo, a gente não está interessado pelo crepúsculo, mas a gente está interessado na possibilidade de construção do novo, a partir daquilo que foi e que já não dá mais, que já se tornou insuportável, né. Então os lugares privilegiados da manifestação desse ainda não consciente, é evidentemente os anos de juventude, né, quer dizer, a voz do amanhã, que é escutado. Para Bloch, uma pessoa jovem que tem coração, né, tem alguma coisa dentro de si, uma pessoa já escutou esse clamor soturno que se arrasta e nos impregna e nos faz agir. Para essa alma, a vida se chama o amanhã, né. E aí, para Bloch, os anos da juventude é esse alvorecer para frente. O que conserva
O que se conserva da juventude nos nossos sonhos é aquilo que vai definir nosso caminho pelo resto da vida, né. Então quem tem uma boa juventude, vai atrás das melodias do seu sonho, né, se encanta pelos livros que lê, né, se entusiasma com as músicas que escuta, tem um ato heróico de aspirar o ar das alturas, né, de imaginar a glória, entre outras coisas, né. Quer dizer, é uma vida que busca ar, né, é um anseio para fora de si, para sair da prisão e de qualquer coação, externa. Quer dizer, é uma tentativa de sair daquilo que cheira a naftalina, né. Mas também nesse sonho da juventude de ultrapassar a nossa própria imaturidade, para se tornar também um sonhador velho, né. E ser um sonhador velho significa que você tornou concreto o seu sonho, né, e que nessa concretude você não deixou de sonhar. Então para Bloch a maturidade chega quando a gente deixa, inclusive, a percepção vaga e privada dos nossos sonhos. E a gente torna esses sonhos aguçados e responsáveis socialmente. Então, veja qual que é o exemplo que o Bloch usa: os narodnik russos, os populistas russos, né, que eram jovens que se misturavam com o seu povo para lutar contra o czarismo. E o Bloch vai mostrar como nas primaveras históricas, como ele diz, né, primavera histórica é o sinônimo de momentos revolucionários, né, como nessas primaveras históricas está aberto o campo de um sonho de juventude que se põe na prática. Ter essa perspectiva é fundamental, porque é ela que organiza a função utópica. Para Bloch, são nas primaveras históricas, nos momentos de transformação revolucionária, que a função utópica se torna visível. A gente vê por todos os lados ela encarnada, né. Não sei se vocês já leram, mas quando vocês pegam os documentos da Comuna de Paris, é um absurdo o grau de avanço que se dá, né. Quando a gente, por exemplo, lê que de fevereiro a outubro de 1917, a o analfabetismo na Rússia reduziu para mais do que a metade, não porque tinham professores dando aula no período revolucionário, mas porque as pessoas, no impulso revolucionário, queriam ler os panfletos que eram jogados nas ruas. E elas se esforçavam para aprender a ler e elas aprendiam em questão de meses, um mês, para conseguir ler os panfletos, o que estava escrito nos panfletos. É nesse momento que a função utópica está encarnada, né, que o antecipatório apresenta com plenitude o seu conteúdo, aquilo que, né, que a gente sonhava lá, vem para cá. Se dá o passo fundamental de uma produtividade intelectual até então não vista. Então do que se trata? Se trata do pensamento para frente, do sonhar para frente, né, e da construção no agora. Bom, e aí mais uma vez aqui o campo da arte é fundamental para este encontro, né. E aí, bem, eu confesso para vocês que eu pensei muito em como terminar nosso encontro, né,
já que Bló é uma obra gigantesca, né, e eu teria que fazer grandes cortes, né. Eh, então eu pensei, né, como terminar esse encontro, né, se eu ia até o inesgotável caminho do Bloch, né, demonstrando sua análise no marxismo, ou eu fecharia com a arte. E aí, bem, marxismo vocês têm bastante coisas por aí, né, eu optei pelo último, quer dizer, pensar a arte, né, através de um esforço possível para que a gente veja o princípio esperança na obra de arte. E aqui eu vou apresentar como final uma pequena possível leitura de Dostoiévski à luz de Bloch, né. Então eu vou falar um pouco do que encarna a função utópica, e nisso eu vou apresentar de maneira, né, bem arbitrária, os irmãos Karamazov, né. Bom, s pequena sinopse, né, irmãos Karamazov é uma família, a família Karamazov, eh, essa família é uma família de 3 irmãos, Dmitri, Alyosha e Ivan, e o pai, Fyodor Karamazov. Fyodor é um viúvo, beberrão, né, de uma aristocracia decadente, gastou todas as fortunas em cachaça e mulheres, né. E aí você tem um dos filhos, que é a alma russa, que é o Dmitri, você tem o Ivan, que vai estudar na Europa, e você tem o Alyosha, que entra para o mosteiro. É claro que é obrigação de vocês lerem Dostoiévski antes de morrer, né, porque senão a vida não vai ter valido a pena. Bom, nessa obra é fato que o Dostoiévski visava atingir a universalidade. E o que seria esse palavrão hoje, né, que é um palavrão, universal é palavrão hoje a gente sabe, né. Mas o que Dostoiévski entendia como universalidade? Ele entendia algo visceral do humano, algo que levasse a sério a condição humana, aquilo que não importa se você é russo ou mora em Itaquaquecetuba, mas quando você lê, você vai ser profundamente tocado, né. É essa força de uma singular universalidade que aspirava não só Dostoiévski, né, mas Tolstói e por aí vai, né. Por outro lado, também é preciso que a gente lembre que Dostoiévski tinha uma concepção singular de religião. Então as questões malditas, o que são as questões malditas? São as questões que nos concebe enquanto pessoa, né, que é: "Bom, o que porra eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Para onde eu vou?", né. E bom, portanto, as questões malditas têm a ver com a imortalidade, a existência de Deus, as implicações morais, a política e principalmente Dostoiévski, que aí a sua proximidade com Bloch, que leu quando era amigo de Lukács, né, é a possibilidade de transformações no agora. Então veja que se trata do que podemos chamar de um sonho diurno em forma de obra, né. É isso que Dostoiévski está fazendo e que é possível
a partir da leitura de Bloch, pensar. Quer dizer, a poética de Dostoiévski está ligada à situação de uma profunda crise, de uma fase crepuscular, né, que é a mudança radical de uma sociedade que vivia sob a égide da servidão e da religião, para um alvorecer, né, aquele alvorecer que trata Bloch, né, e que nos faz pensar, não só pensar sobre a situação, mas construir a situação, né, construir o futuro no presente. Como isso vai se resvalar na obra de Dostoiévski? Na obra de Dostoiévski, isso vai concentrar a temporalidade sob o influxo da consciência das personagens. Então veja, a mudança em Dostoiévski é tão grande, a mudança na forma literária de Dostoiévski, e o aspecto biográfico que marca os romances europeus, na obra de Dostoiévski não tem interesse. Quer dizer, quando você lê O Idiota, O Adolescente, ou Os Irmãos Karamazov, né, você não se pergunta se vai ou não dar certo o plano da personagem, se vai ou não dar certo o romance, porque a questão aqui é outra. Veja que curioso, né, eh, não se trata mais de uma vida particular devotada a seus objetivos. E aqui a gente pode pensar, inclusive, uma relação que não fui eu, né, que pensei isso, infelizmente, mas é uma relação de ligação entre Dante e Dostoiévski. Né, quem vai falar isso vai ser o Joseph Frank, né, depois o Bakhtin tem alguma coisa, né. O Dante, ele busca realçar qual é a marca, né, do Dante? Ele busca realçar a personagem rumo à vida essencial, só que no além, no paraíso com Beatriz. Então o que que é o protagonista em Dante? Ele é uma unidade simbólica de um destino geral. O que é engraçado é o que a mesma coisa a gente pode dizer de Dostoiévski. Quando Dostoiévski amplia a escala da poética da subjetividade do conflito dramático, Dostoiévski dá às suas personagens uma força monumental de autoexpressão, né, que vai se igualar à dos pecadores e dos santos de Dante. Diante dessa força poética da ideia, a gente não quer nem saber da vida, sabe? Ultrapassa, né, essa relação causa e efeito, né. E quem vai dizer isso é o Joseph Frank, né, numa das mais belas biografias que eu li, que é Dostoiévski. São 5 volumes, o último tem mais de 1000 páginas, eu li toda, porque é muito boa mesmo, assim. É muito forte, é muito bem escrita, você cai no mundo russo, século XIX, é uma maravilha, assim. Leiam, é muito bom. Agora veja, né, a aproximação entre Dante e Dostoiévski é garantida pela posição de unidade simbólica. E aí não se trata mais de um destino individual, percebe? É algo mais visceral, que vai envolver a gente, né. Quer dizer, e isso
traduz a época do alvorecer, né, conforme o Bloch diz. E é muito curioso que Dostoiévski é pré-revolução, né, e Dante é pré-modernidade. Então veja, a personagem ali, ela se torna um objeto simbólico. Não se trata mais de indivíduos com temperamentos, tipos psíquicos ou formas sociais fechadas, né? Pelo contrário, são mulheres e homens inteiramente imersos na vida concreta, com altas ideias sociais, culturais e religiosas, que abrem um sentido outro no seu mundo presente. Também não se trata do sujeito histórico universal hegeliano, que vai aglutinar as questões universais do seu tempo e atingir um ponto de reconciliação, né. Se a gente pensa com Bloch, é claro que eu não acredito muito nisso, né, nessa interpretação desse sujeito hegeliano, mas o Bloch acreditava nessa interpretação. Então do que se trata? Se trata de homens e mulheres que ascenderam à condição de sujeito, mas no lugar do equilíbrio, há o desequilíbrio. No lugar da reconciliação, há a tentativa de luta para quebrar a ordem instituída, para se desinfectar de tudo que cheira a naftalina e com isso construir o novo. Então, o herói ou os heróis, eles vão superar a barreira do mundo externo. E aí, bem, esse sonho deles para frente, esse sonhar para frente deles, vão se lançar diretamente às questões últimas do mundo. Se trata de construir o sonho diurno no presente. E aí qual a diferença de Dante para Dostoiévski? Em Dostoiévski, isso acontece no mundo terreno, né, ao passo que em Dante isso acontecia no extramundo. Quer dizer, em Dante é no mundo além que as relações se estabelecem, ao passo que em Dostoiévski o mundano, ele vai penetrar todos os poros da ação daquelas personagens malucas que estão ali, né. Mesmo quando as relações estão divinizadas, né, como é o caso do Padre Zósima. Vocês leram? Vocês leram Os Caramanos? Alguém leu? Alguém leu? Ninguém leu? Eu li, mas só ficou fixado ao trecho do Grande Inquisidor. É, como você é europeia. O trecho mais europeu. O grande inquisidor é a parábola, né. Jesus volta, e aí o grande inquisidor mata ele de novo, né. Não, no Padre Zósima, a passagem, da morte, né, do Starietes, né. É assim, Zósima é um santo, né, é um santo mesmo, você lê, você fala: "Ah, o cara é um santo", né. Ele atende todo mundo, né, inclusive ele cura, né, tem umas coisas assim, parece que ele cura a galera, tal. Então vai muita gente no mosteiro onde a Alyosha tá, e ele é um grande sábio, assim, é quase um Jesus mesmo, né, ele fica sentado, super simples, só que ele morre, né, ele morre e eles vão velar o Zósima e eles velam 3 dias, né. E a ideia que subjaz a essa demora é que se é santo de verdade não vai feder, né, não vai feder, assim, vai ficar tranquilo, todo mundo vai ficar de boa na sala com o cadáver, e tal. Só que o Zósima começa a feder,
né. E isso é meio que um gatilho para o Alyosha, porque o Alyosha, ele tem muita fé, ele tem muita fé mesmo, e ele acredita muito no rito. E quando o Zósima fede, aquilo choca ele, porque ele pensa: "Porra, mas como que ele pode ser santo, sendo que ele fedeu? Mas como ele pode não ser santo, mesmo tendo fedido?" Quer dizer, eu sei que ele era santo, mas ele fedeu, né. Isso faz com que ele abandone um pouco, ele abandona, né, ele rompe ali com o mosteiro, né, e aí ele volta para casa, se eu me lembro, né, não sei se, mas, pra mim é isso, né, esse essa grande cena com o Zósima faz com que ele coloque em xeque a sua fé e ele se distancia, né, do mosteiro. Coloque em xeque a sua fé, não como a gente, sabe, a gente ocidental, né, de terceiro mundo, ainda que de terceiro mundo, moderno, pós-moderno, mas coloque em xeque a fé no sentido dostoievskiano mesmo, de elaborar uma grande ideia de fé e recolocá-la num nível superior, né, que é isso que marca a Dostoiévski, né. Então, eh, bom, essa cena, né, quer dizer, diante daquela santidade do mosteiro, daquela vida dedicada a uma grande ideia, o que a gente tem então é a corrupção do mundo, que se faz presente no corpo do Zósima, né. Só que o que se faz presente no corpo do Zósima é também necessário e transformador ao próprio Alyosha. E aí, bem, essa ideia se desdobra e a função utópica guia o destino dessa personagem, né. Então, enquanto o Dante, o que se enquanto no Dante o que se aguarda é a igreja como uma nova polis, uma nova comunidade, em Dostoiévski o que a gente tem é a indicação de uma profunda transformação social, né, que aponta para um novo horizonte, né. Se no Dante há uma forte transição para o mundo da solidão moderna, capturada pela sua forma, que vai transitar depois para o humanismo, em Dostoiévski há uma forte transição para o mundo ainda não existente, para o ainda não consciente, que é captada pela forma narrativa. Então perceba que as personagens dos irmãos Karamazov são essas personagens que mais realizam esse ainda não consciente. Há nesses personagens não só a captura dos problemas humanos, que já não se trata mais dos problemas comezinhos mesmo da vida ordinária. O que a gente vê nesses personagens é que eles são, como diz o Mano Brown, pesadelos do sistema que não tem medo da morte, né. Quer dizer, a cada uma dessas personagens é dada uma visão de mundo que se aproxima da unidade simbólica de Dante. Elas representam tipos que estabelecem uma relação suprema com suas ideias, e essa relação suprema que elas têm com as ideias tornam elas dispostas a ir até o fim no sonho diurno que elas carregam, né. Então a vida pessoal desses heróis perde totalmente sentido, e ela só vai ganhar relevância para nós, leitores, né, por causa da ampla teia de ideias que elas carregam, né, e que elas vão expor com profundidade,
a sua busca de realização daquilo que elas trazem na alma, né. A ponto de chegar à loucura, né. O Ivan e no seu questionamento com Deus, né. O Ivan, um tipo um típico Jó, né, que vai questionar o céu. E aí é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê é a vivência da tradição, da religião, da história e da política, agora numa imbricação das ideias que esses personagens trazem, daquilo que elas consideram uma vida digna, daquilo que elas poderiam se tornar. E aí é um sonho vivido na fala, é um sonho vivido no diálogo, é um sonho vivido nas ações que vão expressar um desconcerto com as estruturas gerais do mundo. Então, cada consideração que esses personagens fazem a respeito da própria ideia que tem do mundo está irremediavelmente ligada à maneira como a sua ação se organiza nesse mundo. É por isso que o mundo normativo, alienado e dilacerado para as personagens do Dostoiévski se tornou irrelevante. Já não faz mais parte do seu universo. E veja, não é que tá tudo resolvido não, quem já leu sabe, não tem nada resolvido, né. A tensão deles é radical, hã, mas não se trata mas já não toca mais eles, esse dilaceramento, né. Eles sabem: "Olha, o mundo é uma bosta, gente", todos eles sabem, né. Dmitri, Alyosha, Ivan, sobretudo, vai falar: "Olha, ninguém presta", é verdade, mas eu presto. E eu trago em mim todos os sonhos do mundo, né. Eh, e é isso que marca a força, né, desses personagens. E veja, e é por isso que o crime e a loucura, isso é revolucionário, né, o que o Bloch acha revolucionário também, né. O crime e a loucura, eles vão ser discutidos não mais em referência ao sistema jurídico, né, ao direito, às suas estruturas normativas. Inclusive, o crime pode deixar de ser crime, um pecado pode deixar de ser pecado, dependendo da finalidade a que se propôs o pecador e o criminoso, né. Então quem é essas figuras? É o Narodnik, são Narodniks, são populistas russos, né. E aí, bom, não sei se vocês sabem, mas Dostoiévski também era grande leitor de Schiller, né, e muitas personagens são inspiradas por ele, né. Então, sob o agouro da loucura, e aí veja, tem cenas impactantes, né, nos Irmãos Karamazov, mas a loucura de Ivan é uma das mais marcantes, né. Ivan, que é uma revisitação a toda a literatura, né, que é o Ivan de frente para o diabo, né. Eh, que veja, né, é ecos do Fausto, né, quer dizer, a discussão da liberdade feita por Ivan, ali, nos traz um retrato, né, da importância que Schiller teve, né, mas também da forma particular como Dostoiévski pega esses elementos, né. Também o Dmitri, né, que é o irmão mais velho, está envolto ali do véu schilleriano, né. A alma do Dmitri é o campo de batalha entre Deus e o diabo.
Mas o que a gente vê a despeito disso é que o sonho é o que comanda, né, o sonho diurno, desejo, né, é o que comanda a finalidade da ideia desses personagens. E a busca da sua execução mesmo. Dmitri vai até o fim, né, acaba assassinando Fyodor para tomar o lugar do pai, né, e depois se arrepende, mas ele vai até o fim, né. O interessante aqui é que o valor de uma ideia é dado pelas personagens para além do mundo que cerca elas. Após o assassinato de Fyodor, é muito interessante como o diálogo vai se dar, né, é um parricídio, afinal, né. Dizem que Fyodor é o czar, né. Então veja que não há aqui uma personalidade, uma ideia, um caráter que seja fechado, né, o mundo karamazoviano, ele é aberto, ele está em constante mudança, viragens de perspectiva, e as ideias se confrontam sobre o que é bom e o que é mal. Então não importa mais o peso do mundo normativo, né, esse mundo ele se tornou velho, e é por isso que os personagens vão avaliar por si as ações, né. E aí esse sonho diurno bloquiano vai se processar como uma função tópica de organização de sentido. Então se estabelece claramente a ideia de ir até o fim. Ir até o fim dos sonhos. O mundo importa só na medida que possibilita a construção do sonho. Isso ocorre com o cinismo do Fyodor Karamazov, o pai, com a ação maluca do Dmitri, né. E o Dmitri ele é puro coração, ele é bem Mayakovsky, né. O Dmitri ele é só coração, né. Em um momento ele vai se suicidar, mas ele se apaixona por Grushenka, e aí esquece, não vai mais se suicidar. Tá apaixonado, pronto, tá resolvido. Então, são ações heróicas, né. A Lisa, por exemplo, são ações translocadas, né, quer dizer, a Lisa, que é uma jovem, ela, sob a influência do niilismo europeu do Ivan, ela vai ter um tenso e longo diálogo com a Alyosha, e depois, assim, ela termina esse diálogo com a Alyosha, tem as 2 ideias, né, Ivan e Alyosha, que são opostos, né. Para uma menina, acho que a Lisa no romance deve ter 15 ou 14 anos. Ela tá na tensão, como que ela faz dessa tens pra sair da tensão? Ela esmaga o próprio dedo na porta, no batente da porta, ela coloca lá o dedo e esmaga. E aí você se pergunta, né, por quê? Porque para esses jovens não faz sentido ser tocado por uma ideia, sem fazer com que essas ideias não se realizem no mundo aqui e agora. De que a gente está falando? Minha ex-orientadora, né, de mestrado, Arlenice, ela dizia: "Ó, nós estamos falando dos terroristas russos, né, nós estamos falando dos populistas, da Narodnik, daqueles que, como o irmão de Lenin, iam tentar matar o czar". Então repare que as vivências dessas almas, elas se constituem como um traço desarmônico entre a ideia e a vida, mas que não leva à melancolia, leva à ação, né. Já que minha vida tá diferente com a ideia que eu faço de uma vida verdadeira, eu vou transformar o mundo naquilo que eu acho que é necessário ser transformado. Mesmo que eu tenha que esmagar meu dedo na porta, para sentir a ideia.
Então, essas personagens, elas estão não apenas para além da estrutura coercitiva do mundo alienado, que é o nosso, como para elas a capacidade de subverter e de transformar esse mundo é uma condição para sua própria existência. Então, nas páginas dos irmãos Karamazov, vai desfilar homens e mulheres que a gente conhece por suas ideias. E essas ideias não deixam de convergir com a maneira pela qual elas agem no mundo. Então, o que Dostoiévski nos faz vislumbrar é sempre uma ideia em movimento. A alma é sempre vivenciada como um processo que se desenrola na ação. A teoria e a prática se unem na construção do devir. E isso está aliado ao princípio e esperança de cada uma dessas personagens. E veja, tudo isso tem não sei se vocês leram O Príncipe, mas O Príncipe é lindo, né. É. Aliás, desculpe gente, O Príncipe não. O Príncipe é o personagem, O Idiota, né. O Idiota é um livro lindo. Outro livro que se vocês morrerem sem ler, não vai ter valido a pena viver, tá. Tudo nele é envolvido numa intimidade mesmo, caseira, né. Mesmo as figuras mais europeizadas, né, como Ivan e Caterina, elas acabam sendo tragadas, né, a sua angústia acaba sendo afogada na esperança da simplicidade do lar. O próprio modo de elevar a crise e aprofundar essa crise até os limites da loucura, mantém os laços com as ações e as ideias desses personagens. Então esse mundo Karamazov, né, Karamazov, né, apresenta um outro mundo de fé, de amor e esperança, que são verdadeiros. Né. E isso é uma linha no romance inteiro. Bom, as implicações éticas que a gente pode tirar daí é que se trata, né, de uma profunda transformação da ideia de eu, que não estava separado do mundo concreto. Né. Quer dizer, os personagens dostoievskianos, e eu gostaria de lembrá-los que Dostoiévski era um conservador, né, um radical conservador, só que muito honesto na sua construção literária, né. Ele sempre teve a ideia de ir até o fim e deixar as suas personagens falarem, de se retirar da cena. Era essa a grande ambição de Dostoiévski. E é por isso que os personagens dostoievskianos são encarnações das aspirações utópicas do seu mundo. E sendo isso, já não importa as estruturas coercitivas do mundo. Hã. Tampouco a vida. Uma vida sem ideia não é digna de ser vivida. E é por isso que essas personagens irradiam suas ideias. Quer dizer, o desfile de vozes, as ações que vão desconcertando a gente. E elas aplacam ou aprofundam problemas ao mundo que elas vivem. E exibe uma intensa luta em que essa alma já não tem mais a possibilidade de se refugiar em si mesma, como a gente faz na melancolia, né? Ai, estou aqui, tá tudo muito ruim, né? Mas pelo menos eu ainda tenho uma foto aqui de 1989 da campanha do Lula, né? Não se trata disso, né? É preciso ação.
né. No princípio era ação, como sugere o Fausto. Então Alyosha e Kolya, Dmitri Grushenka, o arrependimento de Ivan no julgamento do irmão, são traduções de que o mundo normativo perdeu para essas almas qualquer influência. O que elas queriam? O que elas queriam era uma vida verdadeira que se tornasse realidade, porque se concretizaria, porque eles concretizariam o sonho deles no mundo agora. E é por isso que a ação heróica do Alyosha, né, ela exibe uma característica fundamental de uma atmosfera concentrada que é guiada pela bondade. Vocês já leram o Diário de um Homem Supérfluo? Gente, que isso, vamos lá, né. Eu vou terminar o curso com uma lista de romances para vocês lerem. Diário de um Homem Supérfluo, Turgueniev. É lindo, diga-se de passagem. É um rapaz que está condenado à morte, e ele resolve escrever um diário ali nos últimos dias de vida dele, né, assim, tá para morrer e escreve o diário relembrando. E ele não consegue realizar nada, né, ele se apaixona por uma moça, ele dedica afeto, paixão a ela, mas ela não liga para ele, né, e ele morre num quarto, assim, tem uma cena belíssima da morte dele, que inclusive eu gravei em áudio. Vou mandar para vocês no grupo, tá bom? Que é belíssimo. Mas enfim, tô falando do Turgueniev, porque Turgueniev vai arrumar uma treta muito grande com o Tchernychevsky, por causa do Diário do Homem Supérfluo, porque o Homem Supérfluo se torna um tipo russo, um tipo do romance russo, né, que é aquele cara que não consegue realizar nada na vida, né, ele não consegue. E aí o Tchernychevsky fala: "Porra, mas isso que merda, né, isso não é russo, isso é europeu, vocês leram demais Balzac, Stendhal, isso é europeu, isso não é russo. Então eu vou escrever um romance russo, de fato para falar sobre a alma russa". Aí ele escreve O que Fazer, né. Bom, outro romance, então fica aí mais um na lista, né, A Resposta de Tchernychevsky a Turgueniev, né, O Diário de um Homem Supérfluo, né. É, Alyosha, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, o Alyosha ele já concentra esse tipo que ele age. O Alyosha ele não tem dúvida. Aonde está a felicidade? Então ele age. E ele age em prol do outro. A sua característica fundamental é a bondade. Bom, evidentemente, dizendo isso, o que eu estou dizendo é que a felicidade está na ação em prol do outro. Eh, e essa construção está imersa no mundo russo à época, né. E aí por isso que o Tchernychevsky, né, que é um crítico ferrenho à estética dos romances europeus, ele observava essa sensaboria dos heróis europeus, né, que é cada vez os heróis do romance europeu são cada vez mais voltados ao isolamento e são incapazes de agir. Eh, vocês já leram, hã, ai gente, Flaubert? Vamos lá, educação sentimental, não não Madame Bovary. Não, Madame Bovary é uma delícia, né. Aquilo ali é uma coisa assim, eu fico impressionado com a escrita do Flaubert. Para mim a escrita dele é a mais perfeita da literatura. É a mais perfeita no sentido de que não sai nada do lugar.
É tudo muito, assim, é muito perfeito, né. Então, educação sentimental. Educação sentimental é o típico romance europeu denunciado radicalmente por Tchernivtsi, né. Eu já abro para você, Thaís, eu tô no finalzinho, tá. Apesar de parecer que eu tô devaneando, mas tô mesmo, mas tem um sentido, né. Veja, é a resposta a esse romance europeu, né, que vai consolidar uma ideia de estética utilitarista na Rússia, né. E o papel da estética utilitarista na Rússia é um desdobramento ocorrido no mundo russo que, desde Belinsky, que é um crítico, amigo de Dostoiévski, foi o primeiro crítico que fez a crítica positiva a Dostoiévski no Pobre Gente. A tentativa de responder essa estética da incapacidade europeia, que faz com que esses autores busquem obras com patos social, né, que vai se evidenciar muito, né, e vai construir uma contraposição da criação romanesca russa diante da Europa. Então, indo para o final, né, bom, a revolta do Ivan contra Deus, né, a vida do padre Zósima, o crime não ocorrido e a loucura, né, vão ser os elementos que vão permear no conjunto da obra, vão se entrecruzar no conjunto da obra e vão apontar uma transformação radical na vida russa, né. Quer dizer, não se trata só de uma obra, há uma consolidação de um sonho diurno que se estrutura na vida russa, né. Então, o irmão mais velho do Ivan, que é o Dmitri, já é um tipo aberto ao novo homem, um homem novo que renasce após o reconhecimento dos seus erros e da sua responsabilização e da responsabilização de si mesmo pelos erros da humanidade, né. O Dmitri encarnava a luta constante entre o divino e o profano. A resolução dele tem um caráter surpreendente que vai ter lugar também na vida de Alyosha, né. Alyosha é o mais perigoso. Ele é um padreco, né, e ele é o mais perigoso. E por que que ele é o mais perigoso? Porque o seu aspecto principal é a bondade e a ação, né. Alyosha parece já ter resolvido o dilaceramento, né, ele já é a unidade entre a ideia e a realidade. Então a bondade, a esperança nele já é ativa, né. A esperança e a confiança transformam Alyosha no revolucionário, né. Então, para Bloch, a literatura e a arte no geral têm a capacidade de fazer ver essa função utópica da esperança. Na arte, se dá a possibilidade de vislumbrar um caminho que sempre tocou a humanidade, mas que sempre tentaram fazer com que fosse esquecido. Então, nós somos frutos do amanhã, né, para Bloch, tecendo o hoje e o agora como molas propulsoras de um sonho diurno em que o futuro possa ser agarrado com as mãos. Inclusive, podem nos dizer que não há mais futuro. Se a gente acredita nisso, evidentemente que o futuro não será obra das nossas mãos, mas vai ser daqueles que dizem que não há mais futuro. Então, ler Bloch nesse sentido foi fundamental, né, para cair primeiro as escamas dos meus olhos, né, e optar pelo projeto de futuro digno
né, que eu acho que todos nós merecemos. Bom, eu fico por aqui e agradeço aí vocês por terem vindo, participado e estarem aqui comigo hoje. Bom, Thaisa, tu tinha levantado a mão, então eu vou deixar já abrir o microfone para você aí, faça a sua pergunta. Já tem outra aqui, né? É que você falou da Madame Bovary e eu li alguma coisa que, na verdade, eu não sei direito o que é. Eu queria que alguém que soubesse me falasse um pouco mais sobre, que é a relação dessa obra com o Lacan. Ah, o Lacan gosta, né? Não, mas eu acho Ah, que o tá. Lacan, não, que o Lacan ele comenta muitas obras, né? Ele vai utilizar Madame Bovary para fazer para um exemplo, né? Entre outros que ele utiliza e de entre outras obras, né? Mas se alguém tiver mais comentários sobre Lacan e Madame Bovary, pode fazer. Mas eu sei que ele utiliza como um tipo, né? E a Madame Bovary é muito, muito bom, né? Tá bom, agora eu estou instigada a ler essa obra. Ótimo. Podemos passar para a pergunta do Acho que Leonardo? sim. Então, vamos lá. Obrigado, Douglas. Qual a sua teoria, a partir de Bloch, sobre por que, diante do apodrecimento do nosso corpo político, um quadro de luta incompleto e retorno das fantasmagorias da ditadura e melancolia por uma esquerda que já foi ou que nunca foi, por que, diante desse quadro de pesadelo, nós deixamos de sonhar acordados e desejar o novo e o amanhã? Ou os sonhos estão sendo construídos agora? Bem, para mim a gente nunca deixou de sonhar, né? Assim, e aqui eu tô pensando com o Bloch, né? O futuro nunca deixou de ser produzido, né? É, desde que a gente saia do Twitter, né? E das redes sociais, para fora, né? Eu acho que continua, né? Eu não acho, eu tenho certeza, assim. Eu acredito muito nos movimentos sociais, nas lutas, né? Eu nunca acreditei que deixamos de sonhar. Talvez a gente possa ter sonhado coisas ruins, coisas bocós, coisas que não, né, mas de fato, assim, eu acho que a gente continua, né. Agora, eu acho que o Bloch sinaliza isso, né, a angústia e o medo, eles trazem um gozo, né, tal como a melancolia, né. A melancolia, hã, ela nos dá um gozo, né, que é o gozo de não deixar o que morreu ser sepultado, né, de desfilar com o cadáver. Isso traz um gozo, né, é muito gostoso imaginar uma reposição do que foi, né, uma recolocação do que passou, uma construção de novo de algo, e não do novo, né. Eh, bom, acho que é isso, acho que nós estamos atolados, mas eu acho que a gente não deixou de sonhar não, viu, Léo, assim, eu acho que todo dia se sonha, né. Eh, a gente talvez esteja muito comprometido com a realidade, né, com a concretude, com o que está aí, né.
e não com a ideia. É isso, eu acho que o grande problema é que essa ex-esquerda, né, está compromissada com os espaços de visibilidade e organização do poder, com os espaços normativos de organização da administração, e não com a ideia do que seja uma vida digna, do que seja uma vida verdadeira, que compense ser vivida, com um mundo verdadeiramente humano, com uma humanidade que não seja castrada pelo dispositivo racial, de classe, gênero, sexualidade. Nossa esquerda está presa ao espaço de visibilidade. Quer dizer, a nossa esquerda sonha o sonho posto, né? Sonha o sonho que está posto, o sonho do possível, né? O sonho da manutenção do mesmo, né? Entre outras palavras, o sonho da recomposição humana do capital, né? Tornar o capital humano, essas coisas, né? É essa a crítica que eu faço todo dia. Então eu acho que tem essa questão, né? Mas eu acho que os sonhos estão sendo construídos no agora, né? E eu faço parte de vários, né? Agora mesmo a gente vai estar organizando uma mesa numa escola de formação em psicanálise aqui na favela, aqui na favela do Pantanal, sabe? É um sonho, sabe? Um sonho diurno. Quer dizer, uma escola de formação em psicanálise numa das maiores favelas de São Paulo, para quê? Para quem? Do que se trata isso? A gente tem que enfrentar o crime, a igreja, a polícia e a resistência do próprio pessoal que fala: isso é coisa de louco. Pra que eu vou fazer análise? Eu não tô louco. E é com isso que a gente lida, né? No agora, tá ali frente a frente, conversando. Aí vai em associação de moradores, vai numa horta tocada só por mulheres, no meio de uma coab, né, uma horta gigantesca que as mulheres expulsaram os homens porque os homens não faziam nada. Então era melhor só deixar elas fazerem, mesmo que eles não serviam nem para levar o carrinho. Então elas tocaram tudo, criaram um espaço, inclusive, que elas podem falar sobre os seus sofrimentos, né? É muito difícil falar da violência que sofrem, né? Enfim, por várias interferências, mas nesse ambiente elas conseguem falar. Isso consegue ser dimensionado. A gente cria uma demanda a partir disso. E é isso, sabe? É evidente que isso é muito pouco, muito pontual, mas é o que está posto para sonhar para além, né? O que eu fico inconformado, Léo, é como a gente se deixa operar pelo regime de visibilidade posto, sabe? Ao ponto do Kim Kataguiri dar a linha do debate, né? E aí a gente tem que discutir se deve ou não cobrar, porque o Kim Kataguiri deu. E tem gente que acha que deve cobrar, sabe? E que a gente de esquerda. E aí é foda, como que você, você lida? Aí no Twitter não dá, porque aí no Twitter, né? Mas eu acho, Léo, que a coisa tá. A gente continua, né? Mas enfim, tô devaneando já. É foda.
O Douglas, eu não sei se você falou no encontro passado, da relação do bloco com a teologia da libertação e do que foi a teologia da libertação na América Latina e na construção das comunidades eclesiais de base. Você falou sobre isso? Eu Não, não estava. Tá. Você pode falar um pouquinho? posso. Bom, a ligação, a recepção do Bló é muito interessante, né? Porque o Bló, ele no Brasil, ele chega pela teologia da libertação, mas na Alemanha, enquanto o Bló viveu, ele foi muito influente. É muito engraçado, ele vai morrer velho, muito velho, né? E ele foi muito influente ao ponto de que quando ele morreu, 5.000 alunos saem, né, com tochas acesas, né, para fazer o seu funeral. Sei lá, a única coisa que eu vi isso foi do Sartre, né? Que era 50.000, mas enfim, o Sartre na França causou, né? Eh, mas isso é na Alemanha, né? Com o povo alemão, com gente alemã. Para eles saírem de casa, precisa estar acontecendo, sabe? Muita coisa ter acontecido para que os cara pálidas saiam, né? Então, isso dá a dimensão da grandeza, né, do Bloch. E o Bloch chega no Brasil via teologia da libertação. E ele chega também em outros livros, né, como a função, o conceito de utopia, né? Thomas Müntzer, o, o, o profeta, é Thomas Müntzer, o teólogo da Revolução. Então, veja, que é no Thomas Müntzer, sobretudo, que há a proximidade do Bloch com a teologia. Depois, com o princípio esperança, o princípio esperança, bom, ele vai nortear, né, a teologia da libertação. Tudo isso que a gente viu aqui também faz parte do arcabouço teórico da chamada teologia da libertação, né? O que a teologia da libertação faz é que algo que está no terceiro volume do Princípio Esperança é pegar o Bloch a partir do cristianismo, do que o Bloch vai falar das grandes construções monoteístas, aí o que elas representam. Isso está no terceiro volume ou no segundo, eu preciso confirmar. E é essa porta de entrada que os teólogos da libertação entram, né? E a ideia não é tão básica assim, talvez básica para mim que já faz parte desse debate, que é, bom, Jesus sendo 13 em um só, né? Sendo essa função triádica de Jesus deu divinização ao homem, né? Portanto, toda a humanidade, esse é o grau de universalismo, né, de Cristo. Justamente a sua ter se tornado um Deus, ou Deus ter se tornado homem, deu dignidade genérica à humanidade, né? Sendo assim, todos compactuam diretamente com o divino. E aí, bem, a organização da esperança se dá ao efetivar o reino em que essa divina humanização seja posta em prática, em ato. Então, Bloch entra por aqui, o Paulo Freire
né, tem leituras de Bloch, mas também o mexicano do céu, esqueci o nome dele, é do céu, né? Mesmo. Também vai ter influências de Bloch. E, na verdade, a ponta que eles pegam é essa, né? Quer dizer, a divinização do humano, Henrique do Céu, é a divinização do humano que dá dignidade, portanto, uma característica universal, né? Universalista, que depois vai ser levado a cabo pelo sonho de Pedro. Vocês lembram do sonho de Pedro? Seus ateus que não leem a Bíblia. Sonho de Pedro, gente. Pedro tá lá e não comia porco, né? Aí sonha, Deus fala para ele: olha, como ousa renunciar àquilo que eu abençoei? Nesse momento se aplica então uma universalidade, né? O cristianismo deixa de ser uma mera seita judaica, né, e se torna uma religião oficial para os gentios também. Depois vai vir a treta com Paulo. O Paulo é convocado a Jerusalém para dar explicações a Tiago, que dizem os estudiosos era irmão sanguíneo de Jesus, né, e ficou sendo o herdeiro da nova religião, né? Convoca, mas ele está com Pedro. Nessa reunião ele está com Pedro, convoca Paulo e diz a Paulo: escuta aqui, o que você está fazendo aí? Chamando esse monte de gentil para partilhar da nossa fé. Dizem as más línguas que o Paulo abaixou a crista, né? Ele falou: não, tá bom, eu vou me submeter ao que vocês estão dizendo, vamos ver, vamos lá. Só que era lero-lero, né? Ele só. Isso não tá na Bíblia, né? Isso são. É, que houve realmente essa reunião. Né? Mas quando Paulo volta a, a pregar, ele mantém os gentios, né? Depois disso, há uma sublevação em Jerusalém, né? Pedro é morto junto com Tiago e com todo mundo. O barco, como que é? Paulo naufraga, né? Como que é? Não, o Paulo vai ser linchado, né? Porque ele tá. Aí ele reivindica o direito romano, né? Ele fala: eu sou um cidadão romano. Pera aí, como assim vocês querem me lixar? Ele reivindica a cidadania romana, escapa do lixamento, mas vai ser processado em Roma. No meio, o barco naufraga, mas ele continua preso. Aí ele é executado, né? Eu sei que o Paulo some, assim. Todo mundo some depois desse levante em Jerusalém, né? Que é o último levante, que eles arrebentam o templo, destrói tudo até a última pedra e a grande diáspora, né? De fato, a grande diáspora judaica se dá nesse momento, em torno de 60, né? Depois de Cristo. Nossa, mas por que eu tô falando do Paulo? Ah, porque eu tô falando do Bloch, né? De como teologia da libertação e de como isso, como eles vão puxar, né? O Bloch vai falar tudo isso também. O Bloch dá atenção para tudo isso, né? Como essa potencialidade genérica e universal do cristianismo constitui não só a força, mas como a construção de um sonhar também acordado. Por mais que seja no além, mas é um sonhar acordado porque se processa no agora junto às comunidades. E é por aí que a teologia entra. Né?
Eita, tá DSD. Diga lá. Oi, a Dana, não sei por que tá isso, enfim, isso aqui aconteceu. Tem duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre se você já leu acho que é Han Jonas, o princípio responsabilidade, que parece ser uma crítica ao princípio esperança. E se você leu, se você poderia falar um pouco a respeito. E a segunda pergunta é a respeito se você sabe alguma coisa sobre esse movimento de uma parte de antropólogos, mas também de filósofos que estão sendo nomeados como contra-apocalípticos, que tem a ver com essa questão da climática, né? E que buscam, na verdade, tentar mudar o imaginário, né, para que, pelo que eu entendi, para que se mantenha aberta uma possibilidade aí de um talvez, enfim, não sei, você já ouviu falar? Seria o Sten Guess, e essa turma, Latour e etc. Agora até melhorou, porque eu nunca tinha ouvido falar, não. Né, Mas, bom, a primeira. A primeira é não conheço Hans Jones, não li, mas vou, vou atrás. Né? Tem uma crítica interessante, que eu julgo interessante, que é a do Zizek, né? Que o Zizek escreveu um livro que se chama A Coragem da Desesperança. Né? Eu li, achei que dá jogo, dá para pensar assim, tem coisas interessantes ali. Bom, sobre o anticatastrofismo, eu venho há algum tempo observando que nesse anticatastrofismo há duas tendências, né? Filósofos, isso é coisa muito francesa também, né? Filósofos que fazem elogios do existente, né? Então são filósofos da ordem, né? Anticatastrofistas da ordem, mas tem os anticatastrofistas também que pensam para além dessa ordem. Nesse caso eu colocaria o Latour, né, também. Eu acho que sim, assim. Mas isso eu acho, na sua questão, tem algo implícito que eu vou tentar desencavar, que é o seguinte: cada vez mais há uma tendência de. Porque, assim, qual é a grande característica do século XX? A grande característica do século XX, bom, as guerras, né, a revolução e um sentido organizado por essa revolução, né, para além do que é. A partir dos anos 90, com o fracasso, né, da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, com o chamado triunfo do capitalismo financeiro e por aí vai, paralelo a isso, veio a ideia de que grandes narrativas, grandes transformações no horizonte teriam sido subjugadas, perderam sua data de validade. Isso criou um horizonte, né? Um horizonte, por um lado, muito regressivo, né? De apelo ao existente, né? Façamos o que dá. De outro lado, um horizonte de micropolítica, de lutas pequenas, mais incisivas, que dão sentido. A meu ver, hoje, essas duas posições estão com o prazo de validade vencido também. Isso por quê? Porque não só o apego ao existente se tornou utópico, numa má utopia, né? O distópico, no sentido de que não dá para se apegar ao existente mais, porque
o existente simplesmente deixa de existir a qualquer momento de acordo com as flutuações do mercado. Né? Inclusive, até as universidades públicas, tudo que era sólido. Marx diz, né? Tudo que é sólido, essa é a característica da modernidade, tudo que é sólido se desmancha no ar. Da pós-modernidade é que se desmancha em versão 800 km por hora. Né? Então, tudo se desmancha de acordo com os humores do mercado. Na micropolítica, logo se descobriu que a micropolítica está presa ao espaço de visibilidade que possibilita, inclusive, que elas se organizem. Né? Então, a micropolítica permanece no horizonte Foucaultiano de opressão que leva à resistência, mas que mantém a norma geral. Então, por um lado, se dissolveu, né, o apego ao existente, também vai se dissolver na possibilidade de manobra micropolítica. Né? Então, o que eu vejo? Esse discurso do não há futuro, né, não há alternativa, hoje ele se colocou. E é uma coisa do próprio Fischer, né? O realismo capitalista. O realismo capitalista não é mais realista. Porque o realismo capitalista não se sustenta mais. Percebe? O próprio realismo capitalista, que se sustentava numa lógica neoliberal, o neoliberalismo não se sustenta mais, não se garante mais crescimento na casa dos 3% desde 2008. Desde 2008, são sucessivas crises. Já fazem 14 anos que estamos atolados numa crise que se tornou modo de vida. Nesse horizonte, já não dá mais para manter essa posição de micropolítica, de apego ao existente. É possível a construção de algo efetivamente novo. A gente vive no apodrecimento do velho. Se não criarmos algo, a extrema-direita cria. E é o que ela está fazendo. É o que ela está fazendo. A extrema-direita mexe com afeto, mexe com sonho. É isso. O afeto é bosta? É. O sonho é um lixo? É. Mas ela aprendeu a mexer com isso. Qual é O o sonho? Douglas, Diga, diga. até o futurismo do Marinetti apelava para a ação do futuro, para a ação do sonho, que deu na desgraceira aonde deu. Então, assim, a direita sabe, inclusive, jogar com essa coisa do futuro mesmo. Uhum. Sim. É isso. Né? Ah, não, tá bom. Não existe amanhã, tá bom. Beleza. Então, né, então é isso. Assim. Então, acho que tem essa dimensão na tua pergunta, né? A meu ver, está com a data de validade vencida mesmo. O prazo deu. Né? Não tem mais como a gente acreditar que não há alternativa, porque se não há alternativa, vamos morrer. É isso. Né? A espécie. Tá horrível a vida. Tá horrível a vida. Veja, em 5 anos, são 5 anos, 6 anos de golpe, né? Cara, olha a vida, o que se tornou a vida, sabe? Assim, se a gente não acreditar em uma saída disso, a gente se fodeu, assim. É isso. Agora, para quem tá comendo bem,
É meio incômodo com certos grupos catastrofistas, que eu conheço bem, né, porque quem está comendo bem, quem está na faculdade ali, seu concurso garantido, né, pode ficar, "Ai, a catástrofe, né, não há mais nada". Mas é isso, gente, é São Sebastião esse ano, né, Dom Sebastião, a volta do Sebastião. É, e a tentativa de sair desse paradigma Foucaultiano de resistência e opressão. A gente precisa de uma transformação social efetiva, né, e sair dessa e construir, acreditar nisso, né. Ser Karamazov. Eu sei, tô muito fazendo proselitismo já, mas é isso, sabe. E... Opa, gente, desculpa. Tô com uma tosse aqui. E aí, gente, mais perguntas? Considerações finais? Comentários, críticas, sugestões? Bem, Gustavo, então acho que é isso, né. Isso, né? Mais uma vez, quero agradecer a sua influência, pelo espaço, pela camaradagem, né, mais uma vez. É muito bom partilhar com Uma honra. vocês. Eu vou aí. Eu sei que eu tô para ir já há algum tempo, mas eu quero ir de Dia 11, verdade, eu hein? vou então. Eu estarei por aí. E, gente, agradecer a cada um de vocês aí pela participação. Espero que a gente saia do curso, eh, diferente de como a gente chegou, né, como se fala na igreja. Né, mas espero que o curso tenha sido bem aproveitado aí e que, eh, a gente consiga tatear esse labirinto qual a gente está. Queria dizer para vocês me acompanhar, né, nas redes. Eu, em breve, vou abrir um curso sobre Simone de Beauvoir, e não é o segundo sexo, né, mas a escrita literária, eu acho, de Beauvoir. Então já fiquem aí, mas vai ser mais para frente agora. E dia 3 estarei em Porto Alegre, tá? Falar de Fanon e lançar meu livro Hegel e o Sentido do Político. Então, não sei se tem alguém de lá, mas se tiver, cole. Thaís, Ah, é, Thaísa, Thaís, Thaísa, né, Thaís? Nossa, estou falando de novo sobre isso. Faz Eu mandei mensagem lá pra eles pra ver se rolava uma bolsa, alguma coisa Devia assim. ter mandado para mim, pô, que Mas aí eu aí falo: "Não, tem que liberar", então entendeu? fala lá, ajuda nós aí, estudante baixa Não, pode renda. deixar. Você, o Maicon, são os bolsistas, eu vou só falar, eu vou dar o Libera nome lá. eles. Eu vou liberar. Gente, mas é isso então. Grande abraço, um prazer partilhar com Valeu, vocês. Douglas, tudo de bom. Valeu, Thaísa, pra você também. Muito É obrigado, nóis, gente. Muito Uma Jorge. obrigado, pergunta. Douglas. Até quando vai ficar liberado as gravações? Eu acho que um mês. Beleza, tá bom. Ó. Obrigada. Mas aí, Valeu, mandando a Cacá. última aula, a gente manda também o prazo. Beleza, obrigada. E muito obrigado a todos, muito obrigado, Douglas, mais uma vez, é uma honra, um prazer, mais essa camaradagem, esse episódio, né, esse companheirismo. E muito obrigado, gente, que esteve presente, quem vai ver ainda as aulas gravadas também, acompanha Sob Influência, acompanha o Douglas pelas redes, ajudem também compartilhando, né? Porque às vezes só um compartilhamento já
ajuda bastante. A gente, a editora, a gente que dá aula, enfim. E é isso aí. Muito obrigado e tenhamos esperança. É nóis. Falou, Valeu, gente. Douglas. Valeu. Um Tchau, beijo, tchau. abraço a Valeu, todos. Léo, Fiquem bem. Valeu, Douglas. Obrigado. Jorge, Suzane, Thaís. É nóis.